Ser aluno bom não basta. No vídeo anterior eu falei sobre a importância de treinar para se tornar medalhista na segunda fase, que sem treinamento era praticamente impossível. E hoje quero trazer mais uma experiência da minha vida enquanto estudante, na época em que fui fazer o vestibular para fazer a faculdade de matemática. Eu lembro, então, como eu falei no vídeo anterior, sempre tentei ser um dos mais esforçados, os mais dedicados da turma, da escola, e de fato a gente tinha um bom resultado, estava entre os melhores da turma, da escola, mas uma decepção aconteceu no vestibular, quando eu fui fazer a prova. E eu já fui fazer a prova com uma grande pressão, que eu sei que também acontece isso com muitos alunos que vão para a segunda fase, vão fazer com uma grande pressão. Você é o melhor da turma, o melhor da escola, então todo mundo está esperando que você ganhe uma medalha, está todo mundo esperando que você passe na faculdade, no meu caso, porque de Olimpíada mesmo eu só tive a oportunidade de fazer a OBMEP, como eu falei no vídeo anterior. Nunca ganhou uma medalha, não havia treinamento, não havia preparação, a gente não sabia que era possível, era uma realidade totalmente distante. Mas, quando eu fui fazer a segunda fase, quando eu fui fazer o vestibular, a prova, eu lembro que quando eu peguei a prova de matemática, eu não sabia quase de nada. E olha que eu era o melhor em matemática na escola, todo o ensino fundamental e todo o ensino médio. Mas quando eu peguei a prova, era muito estranho, as questões totalmente diferentes daquelas que eu estava acostumado. Eu nunca tinha visto uma prova daquele estilo, né? Meus professores nunca tinham passado aquelas questões de vestibulares. Por isso que sempre que estou trabalhando com os meus alunos, eu passei 5 anos trabalhando também no ensino médio, eu sempre levei questões dos vestibulares que eles iam fazer, para que eles se acostumassem, para que não tivessem um susto na hora de fazer uma prova dessa. Então, quando eu fui fazer a prova de matemática, eram 15 questões, e se eu soubesse ali talvez umas duas, 3 questões. Eu lembro que quase eu não passava. Se eu não me engano, das 15, tinha que acertar pelo menos 3, né? Que falava peso 3. Eu acho que eu acertei 2. E só passei porque anulou uma. Então veja quão complicado foi. E eu ficava imaginando, refletindo hoje, imagina os alunos que não estudavam, os alunos que nem gostavam de matemática, não gostavam muito, mas tinham que fazer aquele vestibular, as oportunidades que a gente tinha. Ou você fazia faculdade, o vestibular para matemática, letras ou biologia, essas 3 opções. Então nessa época era o caminho possível. Então todo mundo ia nesse rumo, a maioria das pessoas. Hoje não. Hoje aqui, ontem mesmo, passando ali no ponto de ônibus, onde o pessoal esperava para ir para a faculdade, tinha quase ninguém para fazer curso de letras, matemática e biologia. Pouquíssimos alunos. E na minha época o ônibus ia cheio de gente. Eram 2 ônibus lotados. Hoje não. Hoje, ontem também eu vi em outro horário, indo para uma cidade maior, Juazeiro do Norte, saindo 3 ônibus com alunos para fazer outras faculdades, mas não para ser professor, para você ver como é que está a situação. Mas voltando, né? Então naquela prova, muito estranha, eu não lembro se foi no primeiro ou segundo dia, mas no primeiro dia também em outras disciplinas, eu não lembro agora não lembro realmente se matemática foi no primeiro dia, acredito que tenha sido, né?
eu já achei um pouco estranho. Já fui para o segundo dia sem tanta expectativa. Não sei se matemática estava no primeiro dia, mas eu lembro que eu já fui para o segundo dia sem tanta esperança. Porque era algo totalmente diferente, não estava acostumado. Pessoal, a gente precisa treinar. Tudo que você for fazer, você precisa treinar. Então, trago essa reflexão para lembrar que quem vai para a segunda fase da OBMEP precisa treinar. Senão você vai ter esse sentimento que eu tive na prova. Por mais bom que você seja na sua escola, por mais dedicado que você seja, a OBMEP é diferente. As Olimpíadas são diferentes, elas exigem mais, um nível mais acima. Estou há 4 anos treinando alunos para Olimpíadas de Matemática. Tenho que me esforçar todos os dias. E como é bom, mas também ao mesmo tempo é muito difícil. Estudar matemática exige muita humildade. Quanto mais você estuda, mais você percebe que tem muita coisa a aprender. Tem muitas coisas que eu não sei, que eu preciso aprender. Mas com treinamento vai dando certo. Uma questão que eu não entendi muito bem em um ano anterior, esse ano eu já consigo enxergar melhor, já consigo entender melhor. E quantos alunos já se tornaram medalhistas? Aqui no Instituto Lima, muitos alunos medalhistas. Inclusive, se você quiser fazer sua matrícula, é só clicar no link na descrição do vídeo. Hoje eu sei a alegria de um técnico de futebol em ver seus jogadores conquistando as medalhas. Hoje eu sei, hoje eu entendo. Antigamente eu não entendia a alegria de um técnico de futebol. À beira do campo, vendo seus alunos, seus jogadores, né? Jogando, conquistando. Hoje eu entendo. E que bom, que bom. Mas naquela época que eu estava falando agora do vestibular, estou misturando um pouco. Era uma realidade diferente, sem tantas oportunidades. Os professores sempre deram o melhor, o que era possível. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer a faculdade, ainda não fui fazer o vestibular, não tinha celular, não tinha acesso à internet. Era uma vez perdida. Eu acho que nem lembro se acessava uma vez ao mês, quando ia fazer algum curso, ou se eu fiz um curso de informática naquela época, né? Tô falando de 2011, tá bom? 2011. Em 2011, eu fui... acho que quando eu entrei na faculdade, foi que eu fiz um curso de informática. A gente fazia uns cursos de informática presencial. Naquela época era o Facebook, né? Não tinha nem Instagram ainda, eu acho. A gente não acessava o YouTube para estudar, nada do tipo. Então o que a gente podia estudar era o que estava na escola. Eu lembro que na preparação para o vestibular eu estudei o que era possível, que eu achei que tinha que estudar. Era o que eu via ali na escola. O conteúdo da escola, pelo menos o da escola, eu estava dominando. Mas só que, por mais que você domine o conteúdo, se você não dominar o modelo de questão aprofundado, não adianta. Não adianta. Você precisa treinar, fazer um treinamento específico. Pegar as provas da segunda fase da OBMEP, resolver uma a uma. Tem provas de 2005 até 2025, resolver todas. Resolver todas. Sem ter pena de si mesmo. Mas de verdade. Não se enganar. Para quem já está treinando para a segunda fase, não se engane. Tem aluno que às vezes fica se enganando, se fazendo o que está estudando. Estuda para valer. Não entra num auto-engano. Para você não se tornar irresponsável. Mas vamos treinar, vamos se dedicar. E que essa experiência que eu estou te falando sirva para despertar. Para que você perceba que é hora de treinar. Um abraço.